E agora a gente vai para a nossa segunda aula, e eu espero, gente, de verdade, que eu seja mais sucinta, porque ontem a aula demorou bastante, eu sei disso, tá? Então hoje eu vou tentar reduzir um pouco para eu conseguir falar. Vou falar um pouco mais rápido, vou tentar interromper um pouco menos, no final mesmo que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, papel e caneta na mão, anota direitinho, que eu já estou aqui anotando também, tá certo? Então, vamos embora! Então, a aula de ontem a gente falou sobre as dores do tratamento e o que pode acontecer com você, né? Falando sobre como podemos melhorar. E eu quero saber aqui, né? Levanta a mãozinha, faz um coraçãozinho. Quem que gostou da aula de ontem? Se vocês gostaram da aula de ontem, se foi boa para vocês. Eu sei que teve gente que foi lá no YouTube e falou, teve gente que foi lá no Instagram e falou. E, nossa, eu fico muito feliz com esse feedback, tá? Porque, na verdade, a verdade é que estar aqui também não é fácil, estar fazendo tudo isso também não é fácil. E é muito bom quando vocês vêm e falam, não, foi boa, foi ok, gostei, foi válida para mim, me ajudou bastante. Hoje eu consegui trazer mais alguém comigo. Ou, às vezes, postou alguma coisa, gostei muito, foi muito legal também para mim, tá certo? Então, deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui. Que bom, bom saber que vocês gostaram. Isso aí, gente, tá ótimo. Então, quem não viu, tá, gente, você pode me pedir que eu envie o link para vocês ao final, tá, no meu YouTube. Eu ia colocar hoje no Instagram, gente, mas hoje o consultório foi insano, eu não consegui colocar, entrei rapidamente no Instagram e para falar com vocês, né, para quem me acompanha no Instagram. E aí eu não consegui colocar o link lá, mas amanhã eu vou estar colocando. Por que que eu subi, né, na verdade, para o YouTube? Antes já tinham algumas pessoas que estavam tendo problemas para baixar o Zoom e para acompanhar no Zoom. Então, assim, para vocês que estão no Zoom, que estão conseguindo estar aqui, é um bônus, né? Que vocês conseguem perguntar, vocês conseguem interagir, a gente consegue conversar um pouco mais de perto, e isso para mim tem sido assim, uma experiência nova e muito gratificante. Como eu disse ontem, né, melhor do que ficar só eu numa tela, no YouTube de um lado ou no Instagram de outro lado, e muitas vezes passando as mensagens eu não conseguindo nem ler direito. Então, assim, foi bom e tem sido muito bom. Espero que vocês também estejam gostando, tá? Para mim, foi bom. Então, gostei da experiência, então vamos continuar com essa experiência. Eu, na verdade, no curso, né, eu consigo dar aula pelo Zoom, então a gente encontra com as pacientes assim, no Zoom, e a gente conversa, uma fala, outra fala, então assim, é sempre muito legal, tá? Então, quero o máximo da atenção de vocês, tá certo? Pego papel e caneta, eu sei que muitas vezes o tratamento não ajuda nessa atenção, né? Que a gente tem quem me acompanha sabe, eu já até falei sobre o termo, né, chemobrain, né? Que é o cérebro de quimioterapia, que é quando a gente esquece tudo, a gente perde a concentração das coisas. Então, toda hora eu vou estar chamando vocês aqui, vocês acharem que eu tô meio chata, vocês falem, vocês me ajudem, tá bom? Que vocês estão aqui e vocês podem me ajudar também nisso, tá? Não ligo, tá certo, gente? Tá certo, meu povo? Estou tentando falar da forma mais clara possível, mais tranquila possível. Não estou buscando não usar termos técnicos. Se eu falar alguma coisa que fuja e que seja algum termo técnico, por favor, pode colocar no chat que eu vou lá e falo, não, isso significa isso daqui, não, isso daqui, trocando por miúdos, é isso daqui. Porque mais importante do que eu falar é vocês entenderem. Então, a comunicação é feita disso. É feito não só do que eu sei, não só do que eu estou falando, mas do que a pessoa está entendendo do que eu estou falando. Então, se vocês estão entendendo, ótimo, isso é válido e é muito válido para a gente, tá certo? Então, vamos lá, Fabrini. Então, a aula 2, na verdade, a gente vai falar sobre medo e sintomas. Então, na verdade, eu vou falar um sintoma e a gente vai falar o medo que vem de um sintoma. Então, a gente vai entender um pouco de alguns medos e de alguns sintomas para ajudar a gente a não temer, tá certo? Então, antes de começar, na verdade, a nossa aula, eu quero saber aqui quem fez o exercício que eu passei na aula 1, na aula de ontem. Então, coloca aí no chat para mim, dá um joinha, foi legal, consegui fazer. E eu quero saber se você conseguiu ou não fazer o exercício, se gostou, se conseguiu dormir melhor, se sentiu mais aliviada, sentiu o abdômen um pouco mais tonificado, segurando um pouco mais aí o seu corpo, né?
que a intenção ali desse exercício, lembra que eu falei? É como se fosse um cinturão, então ele acaba ajudando, tá? Nesse sentido. Então eu falei com vocês também sobre essa falta de concentração, então a gente vou estar chamando, prestando atenção, deixa eu ver o chat aqui. Ótimo, gente, olha, a Maria fez ontem, antes de dormir, e fez hoje pela manhã. Então, olha, a Ednólia fez a primeira químio dela hoje, gente. Então, olha, já faço os exercícios. Mas ela não está conseguindo me ouvir bem. Então, gente, tem que ver o seu microfone aí, o que está acontecendo, tá certo? Quem ajudou ontem lá no chat, por favor, ajude, falando o que fazer para isso melhorar, para ela conseguir ouvir, tá certo? Então, eu quero o máximo de atenção e de interação de vocês também na aula de hoje, tá? E esse, na verdade, é um sintoma, né, que é muito recorrente, né, e esses efeitos, isso tudo, né, esse medo é muito recorrente no meu consultório, tá? E muitas vezes vocês me procuram. Deixa eu ver aqui. Opa, estão me ouvindo? Tudo bem? Estão me ouvindo agora? Ah, gente, tá vendo? Falhas técnicas, problemas técnicos. Aê, que bom que voltamos! Oh, meu Deus! Isso não pode acontecer, gente. Não mesmo, não mesmo. Vamos lá. Isso, vamos ver onde que eu parei. Na aula 2. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Ah, vocês não estão vendo a tela. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Não é isso? Agora estão vendo a tela? Voltou tudo ao normal? Ótimo. Ai, que bom. Ai, graças a Deus. Essas tecnologias fazem isso com a gente de vez em quando. A gente estava elogiando aqui o Zoom, elogiando tudo, e de repente cai, né? Acontece. São coisas que simplesmente acontecem, gente. Então, vamos lá. Então, eu estava falando que esse é um sintoma muito recorrente no meu consultório, né? E aí, hoje, muito engraçado, que hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente minha, e a gente sempre conversa muito, né, sobre o que está acontecendo e tudo, né? E há um tempo atrás, né, ela estava com... o braço dela começou a inchar, sem motivo aparente, ela não sabia por quê, já tinha parado o tratamento dela já tinha acabado, e o braço dela começou a inchar, o braço contralateral dela foi um câncer de mama, tá? Vocês sabem que eu atendo todos os tipos de câncer, né? Mas o mais recorrente, o que a gente mais atende, acaba sendo o câncer de mama. E o braço dela contralateral, ou seja, ela fez a cirurgia no braço esquerdo, o braço direito que estava começando a inchar. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Obviamente, ela foi ao médico, procurou, eu fiz avaliação, fiz encaminhamento para o médico e a gente conseguiu ver e não descobriu o que era, qual era a causa. Tem várias causas, possíveis causas para ter acontecido isso, mas no caso dela, por exemplo, a gente não soube, não sabia o que era. Então, ela foi ao médico, resolveu isso, conseguimos resolver, ela continua, eu continuo atendendo ela agora, só que e aí ela foi hoje, a gente conversando, e ela foi e falou comigo assim, Fabrini, eu estava apavorada, né? Ela estava com muito medo, porque ela estava com medo de ser o tumor que tinha voltado. Então, às vezes acontecem algumas coisas e vocês ficam com medo, e é normal ter medo, né? Quando alguma coisa de diferente acontece com vocês e que podem remeter, né, ou fazer pensar que é o início da doença, né? E na verdade não era nada disso, e a gente já está
conseguindo tratar, tá dando tudo certo, certo, gente? Então, a gente precisa entender o que acontece, né? E esses medos, isso tudo que percorre, que perpassa o tratamento oncológico, e é perfeitamente normal sentir medo. Você não pode ficar apavorada e paralisada, tá certo? Isso é o que não pode acontecer com você, porque a gente precisa continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas. A gente precisa continuar fazendo o tratamento, tá? E continuar buscar vivendo, né? Porque é importante a gente continuar vivendo, é importante a gente continuar buscando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, tá certo? Então, ó, fica até o final também, que nós vamos ter atividade para a próxima aula, tá certo? E essa aula de hoje, gente, assim, eu falei hoje com uma das alunas que estavam aqui, e ela... só puxar aqui. Isso. E ela... Desculpa, gente. E ela, na verdade, e aí eu falei com ela, falei, olha, hoje, sou suspeita a dizer, mas essa aula de hoje está muito boa, essa aula de hoje realmente está muito boa, tá certo? Então vamos lá, passei a telinha, passou para vocês aí, tá certo. Vamos falar um pouco de fantasmas. Então, como eu disse, muitas vezes vocês marcam as consultas para se sentirem mais seguras, para espantar os fantasmas. E é perfeitamente normal, é bom que vocês façam isso, é bom essas consultas, é bom esses segmentos, para justamente vocês não ficarem com medo, para justamente vocês não ficarem temerosas com as coisas que vão acontecer e acabem ficando paralisadas, porque às vezes o medo paralisa a gente, tá? E aí eu falo assim, Fabrini, qual ou quais são esses fantasmas? Que fantasma é esse, Fabrini? O que você está falando? Quem arrisca aí um palpite de um fantasma, assim, que passa por vocês, assim, né? Que causa um medo, que é uma sombra que fica aí pairando. Fala aí no chat para mim, qual ou quais fantasmas eu estou aqui falando. Eu coloquei alguns, são muitos fantasmas, tá? A gente ficaria aqui só falando das coisas que causam medo e pavor durante o tratamento. Então, eu citei e vou citar alguns deles, tá certo? Então, fala aí para mim, por favor, no chat, quem arrisca um palpite de qual fantasma? Do que você tem medo? O que te causaria pânico? O que te causaria alguma coisa assim com relação ao tratamento? Então, vou passar aqui. Vamos lá. Um desses fantasmas um desses fantasmas, por exemplo, é a recidiva, tá certo? Esse é um dos fantasmas que acontecem, é um dos fantasmas que vocês têm medo, e é perfeitamente normal que se tenha medo, tá certo, gente? A gente precisa entender o que é isso. Você sabe... Gente do céu, hoje o negócio tá estranho. Espera aí, só um minuto, que fechou aqui. Fechou para vocês também, né, gente? Fechou a tela aí, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente a tela. Share the screen. Conseguindo ver, gente, agora? Estão conseguindo ver a tela? Responde para mim, por favor. Hoje esse negócio está de brincadeira comigo. Ótimo.
Obrigada, Geice. Geice estava aqui ontem também me ajudando. Muito obrigada. Você está aqui hoje de novo. Oh, meu Deus do céu, vamos embora. Vamos juntas, meninas. Esse que é o lema, não é esse? Então, vamos embora, vamos juntas. Eu aqui tentando lidar com essa tecnologia e vocês aí me ajudando. Então, vamos embora. Vamos lá, vamos animar, porque olha, caramba, sou um tema tão importante, a gente não pode ficar parado, não pode esse negócio travar, tá certo? Então, vamos lá. Um dos medos, um dos fantasmas é justamente o quê? A recidiva. Mas, Fabrinho, o que é essa tal de recidiva? Vocês já ouviram falar o que é recidiva? Então, na verdade, o termo recidiva é quando nós retiramos o tumor e o câncer ele acaba voltando, retornando para aquela área, para a mesma área, ou próximo àquela área, tá certo? Então, a gente diz que ele recidivou, ou seja, ficou uma micrometástase, um microtumor ali, ele acabou crescendo naquela área um pouco mais, tá? E aí, quem tem medo disso, né? Quem não tem pavor de que isso aconteça? Eu acredito que todo mundo. Afinal, a gente quer arrancar esse bicho de vez, não quer que ele volte, não quer que vá para lugar nenhum, não quer saber dele mais na nossa vida, não é mais ou menos assim? Bem, eu acho que é totalmente assim, tá? E aí vocês acabam associando alguns sintomas a essa recidiva, tá? Vocês acham, né? E é normal, novamente, gente, não estou aqui querendo dizer que não é normal, é perfeitamente normal vocês acharem isso, tá bom? Mas eu quero contar, explicar, para vocês ficarem mais tranquilas, tá? Para que vocês não tenham tanto pavor, tanto medo, para que não virem um fantasma e acabe atrapalhando o seu dia a dia, tá certo, gente? Então, eles são, quais são? Eu vou citar dois, tá bom? Dois fantasmas que permeiam esse mundo da recidiva, dois sintomas que acontecem que vocês acabam achando que assim, ai meu Deus, voltou o tumor. Então, a dor no local da cirurgia. Então, você fez a cirurgia e está com aquela dor enjoada, incômoda. Então, às vezes, passou aí 2, 3 meses e você voltou a sentir aquela dor. Então, você às vezes vai pensar o quê? Nossa vida, poxa, o câncer voltou. Não acontece assim, gente? Não é mais ou menos assim que vocês pensam? E o segundo é a dor no local da cirurgia, tá? Desculpa, o primeiro é a dor no local da cirurgia e o segundo é um nódulo no local ou na cicatriz. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles e por que não é necessário temer, tá bom, gente? Então vamos lá, vou passar. Então, ontem a gente falou muito sobre dor, tá? Mas vamos entender um pouco mais disso, tá? Então, a dor pós-cirúrgica, ela pode advir, ela pode ocorrer por ocorrência de nervos, isso eu falei ontem, de aderência, eu também falei ontem, de aderência na cicatriz, por causa de edema, lembra que eu falei ontem também que ocupa espaços e tudo? O próprio seroma, que é um líquido pós-cirúrgico que acaba dando depois da cirurgia, pode ser que ocorra, tá certo? Então, quando você faz uma cirurgia, são cortados componentes do seu corpo, camadas, e que vão cicatrizando também por camadas. E no nosso corpo há várias camadas, várias estruturas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas camadas, para você entender melhor. Aqui, gente, é o corte de uma mama, tá? Mas assim como a mama tem essas estruturas, a gente tem camadas e estruturas no nosso corpo todo, tá bom? Então aqui a gente consegue ver a pele, a gente tem a mama com a sua glândula, olha, com seu tecido glandular, os lóbulos, a auréola, o canal lactífero, a gente tem a gordura aqui também, olha a gordura e a pele aqui. Aqui, olha, tá vendo esse vermelhinho? São os músculos. Isso branquinho aqui, olha, que tá meio redondadinho. Vocês conseguem ver minha setinha, gente? Conseguem acompanhar e ver essa setinha que eu tô apontando? Aqui. Então, essa setinha aqui, isso daqui, olha, são ossos, tá vendo? Então, aqui, entre esses ossos também tem musculatura. Então, veja, são camadas. O nosso corpo, ele é feito de camadas, tá certo? Então, cada camada dessa tem uma função. A gente tem funções no nosso corpo todo, tá certo? E aqui, eu consigo ver também, olha, se você for olhar assim, isso azulzinho assim, são os nervos. O vermelhinho ali são
as artérias ou veias, tá? Então, são os vasos sanguíneos em artérias e veias. A gente também tem por aqui os vasos linfáticos que não estão representados, mas se estivesse, seria também uns vasinhos assim, verdinhos, tá certo? Mas nessa figura aqui não tem, mas eles também estão presentes aí. Tem micronervos, na verdade. Aqui eles representam esse azul aqui como veia e o vermelho como artéria, tá? Mas a gente também tem micronervinhos aqui nessa área. Geralmente os nervinhos são representados em amarelo, certo? Isso em córtice, quando a gente aprende, é assim, tá certo? Certo. Então, a gente... quando você corta isso tudo, então você imagina, né? Quando você corta nervos, vasos e tudo, pode ser que gere dor nessa área. Então, pode causar, por exemplo, ó, alguns nervos. Então, se você vê alguns nervos ali nessa foto, vamos dizer assim, tem um nervos ali. Quando eles são cortados, eles também podem gerar dor, tá? Por isso que você toma medicação antiálgica. Obviamente, o médico ele vai cauterizar, ele toma todo o cuidado para não pegar um nervinho, mas os nervos que vêm para a mama aqui, gente, eles são muito micro, eles são muito pequenininhos, então eles acabam seccionando esses nervos sim, acaba sacrificando esses micronervos, e por isso que vocês perdem essa sensibilidade nessa área, tá certo? Quando você faz também uma cicatriz, né, uma aderência na cicatriz, dá aquela cicatriz, você vê que ela fica meio endurecida, então, às vezes, colam planos, né? Cola, às vezes, uma cicatriz, uma pele com músculo, com uma fáscia, então acaba colando ali, não movimenta direito, então você precisa dessa movimentação, tá? Então, a gente fala assim que quando você faz essa cicatriz, você acaba juntando uma coisa na outra. É como se fosse uma teia de aranha num galho, não sei se vocês já viram, né? Eu tive minha vivência na roça um pouco também, então... O galho, quando você vê uma teia de aranha num galho, a teia de aranha ela traz o galho todo juntinho para ela, certo? Então esse galho ele fica ali todo juntinho e você, quando bate o vento, por exemplo, esse galho se move em bloco, sabe? Então ele não tem aquela coisa das folhas saírem e se moverem. Então estou fazendo uma analogia também a isso que vai acontecendo. Então é mais ou menos como se fosse isso, como se estivesse tudo agarrado, tudo junto. Então no nosso corpo acabam juntando essas estruturas. E quando você as vê, elas não se movem corretamente, e entre essas estruturas, gente, na mama, no corpo todo, tá bom? No abdômen. Então passam líquidos também, ou deveriam passar. Então toda essa movimentação, ela fica dificultada. Imagina, está tudo agarrado ali, toda essa movimentação de líquido, da pele se movendo. Então, hoje quando você vê, você move a pele para lá, para cá, para um lado, para o outro. Sua musculatura também move tudo corretamente. Então, quando você faz uma cirurgia, às vezes acontece de ficar tudo meio agarrado. Então, não tem esse transporte, essa movimentação. Então, isso gera dor também, tá? Como eu disse, há líquidos circulantes nessa área, sangue, linfa, e após cirurgia, radioterapia, quimioterapia, pode gerar edema, pode gerar o seroma, né, que é aquele líquido pós-cirúrgico que acontece, e o edema, o seroma, se eles não forem prevenidos e tratados, né, pode comprimir algumas estruturas, como nervos, pode acabar doendo, né? Lembra que eu falei ontem também? Quando você está com a perna inchada, que fica comprimindo tudo que é estrutura, ou um braço inchado, algum lugar que está inchado, fica comprimindo ali a estrutura, então você acaba sentindo dor, né? Você acaba tendo esse tipo de dor, tá certo? Então, lembra da minha paciente do consultório? Então, ela começou com a dor e com edema no braço, isso gerou dor, né? Ela começou, na verdade, com edema no braço, isso acabou gerando dor. E o medo de ter algum câncer se espalhando. Então, foi exatamente isso que ela me relatou. Ela disse isso hoje, ela falou assim, né? Óbvio que no dia a gente percebe, conversando com vocês, que vocês ficam mesmo apavoradas quando tem qualquer coisa diferente do usual, diferente do normal, diferente do que está acontecendo. Então, é normal que vocês sintam isso, é normal que vocês se sintam dessa forma.
Então, ela foi e falou comigo hoje, não, eu fiquei realmente com medo de que fosse o tumor que tivesse voltado ou que tivesse ido para o outro lado. E aí fez os exames, fez tudo, e graças a Deus não era realmente só o edema que estava gerando essa dor. E aí que ela acabou remetendo a isso. Então, a recidiva, né? Então ela tem medo, a gente fica normal, fica com medo disso. Então, quando tem alguma coisa ocupando esses espaços, então, por exemplo, ontem falou, não lembro quem falou, que sente fisgada e sente dor no local do tumor. Então, você imagina aqui dentro dessa mama, né? E ontem falou justamente isso, que era o câncer de mama. Então, imagina que você tenha alguma bola aqui, alguma coisa, um nódulo aqui. Então, ele pode estar comprimindo alguma artéria, alguma veia, alguma estrutura, um nervo, alguma estrutura com inervação que vai causar dor, tá certo? Então, para causar dor também tem que ter alguma área ali apertando um pouco mais. Então, sim, o nódulo ele pode gerar dor, apesar de muitas pacientes descobriram câncer e não sentiam dor nenhuma, tá certo? Então, vamos passar. Então, outra situação, a gente falou da dor, então agora vai falar do nódulo, tá? Tem gente que não gosta nem de colocar a mão na área da cirurgia. Quem fez cirurgia aqui de câncer, gente? Então, na verdade, gente, o nódulo ele pode ser emaranhado de nervos, ele pode ser aderência da pele, pode ser cistos, e pode também ser um nódulo não maligno. Quando vocês palpam e sentem, fiz a cirurgia, estou sentindo um nódulo, um caroço, alguma coisa assim. Pode não ser, tá bom? A maioria das vezes pode não ser. Deixa eu ver aqui. Tem gente que está sem som e sem imagem, gente. Eu não consigo resolver isso daqui, tá? Então, pode não ser, como também pode ser. Então, vai ser investigado. O que eu proponho para vocês, na verdade, é justamente vocês não ficarem com medo, nem ficarem paralisadas. É procurar mesmo ajuda para conseguir tratar isso, tá? Para conseguir ver o que é e tratar o que é, tá certo? Então, vocês lembram bem da estrutura que eu mostrei? Eu vou mostrar para vocês aqui novamente, tá? Então, ela passou aí para vocês? Passou, né? Então, pode acontecer, gente, após a secção, né? Após o corte de algum nervo, ele embole, né? Que a gente chama assim, né? Ele acaba enrolando e criando um emaranhado de nervo. E quando você faz uma cirurgia, muitas vezes eles se recolhem. Pode acontecer do nervo vir e recolher, tá certo? E quando eles se recolhem, eles encurtam e viram, às vezes, um nódulo doloroso. Então, é importante a gente ensinar, e eu ensino, instruo as pacientes a como fazer e o que fazer para que isso não atrapalhe elas, para que elas não sentam dor no seu dia a dia, tá bom? Então, outra coisa que também pode acontecer é a aderência da pele. A pele fica endurecida e não se move, tá? Então, isso acontece principalmente em quem fica com a área por muito tempo sem movimentar. Então, por exemplo, você fez uma cirurgia e ficou com o braço parado, ficou com a perna parada, abdômen, ficou toda travada ali. Então, você fica muito tempo sem se movimentar, às vezes vai criar áreas de micronódulos, tá? Que não tem nada a ver com tumoração, né? Então, a nossa pele ela precisa de movimento até após a cirurgia. É lógico, gente, que tem um período certo, a altura correta, o modo, o tipo, para cada tempo, para cada período, e para cada tipo de cirurgia também, para cada pessoa. A cirurgia do câncer não é uma cirurgia igual a de todo mundo, não é a mesma coisa para todo mundo, não, tem muita diferença, localizações diferentes, tipos de tumor diferentes, então tudo é diferente, então precisa ser visto, sim, cada um individualmente, tá? E eu oriento muito isso, né, no curso para os pacientes, como fazer, o que tem que fazer, como pode ser feito, certo? Também podem acontecer de vir cistos, eu não sei quantas de vocês, antes de ter o tumor, tiveram cistos na mama, e pode acontecer, e o cisto é uma bolsinha de líquido, quando você palpa assim, você acaba achando que é um tumor. Já aconteceu também com paciente minha, fez cirurgia, fez a radioterapia, criou uma bolsinha de líquido ali. Então,
ela palpava, sentia como se fosse um nódulo, ficou apavorada, mas não era, era uma bolsa de líquido, tá? Novamente, tem que ser investigado, mas não precisa ficar paralisada, de forma que você tenha tanto medo, pavor, que você acha que é a pior coisa do mundo. Não, gente, tem que ser investigado, tá? E nódulo não maligno, que às vezes pode criar nodulações na sua mama, ou na área, né, que foi retirado o tumor, e pode criar nodulações, isso daí mas nem sempre é um nódulo maligno, tá? Pode ser sim um nódulo benigno, tá bom? Então, a gente espantou esse fantasma, gente, da recidiva? Fala para mim, deu para dar uma clareada mais assim? Com esses dois, eu dei só 2 exemplos, tá? Então, na verdade, eu dei o exemplo da dor e do nódulo, que pode ou não ser uma recidiva, um retorno do câncer. Na verdade, eu estou aqui querendo dizer para você e mostrar que nem sempre é o retorno do câncer, tá? Espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho disso, mas se eu não mostrei, se não desmistificou para vocês, a Valdéria disse que sim, que bom, Valdéria, que bom, mas se não, então eu vou dar números para vocês, tá bom? Nada melhor do que números, eu adoro esses números, é bom a gente tê-los próximos a gente. Então aqui é um artigo, tá? O câncer de mama em mulheres, recidiva e sobrevida em 5 anos. Você sabe o que é sobrevida, gente? Sobrevida, na verdade, é o tempo que a mulher fica viva em 5 anos. Geralmente eles fazem esses estudos assim, 5, 10 anos, qual é a sobrevida do câncer na mulher. E aí é assim que eles fazem os estudos para avaliar as terapêuticas, as quimioterapias, as medicações, os tipos de fisioterapia. Então, tudo o que a gente faz, a gente acaba medindo nesses estudos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o estudo sobre o exercício, que eu falei ontem, que eu ia mostrar, e eu vou mostrar para vocês. Então, tudo isso é medido pelo tempo em que você acabou o seu tratamento também, tá certo? Eu consegui passar aqui, passei, né, gente? Tá. Então, esse estudo, na verdade, ele avaliou 460 mulheres em 5 anos. Então, é um estudo grande, tá? É um estudo bom para ser avaliado. E em 5 anos, tá? 6% das mulheres tiveram recidiva, ou seja, a cada 100 mulheres, 6 tinham recidiva no local da cirurgia, tá? Então, a gente nem sempre tem essa recidiva. Então, para vocês verem que apenas 6%, ai, Fabrício, poxa, você fala apenas, mas imagina, de 100 são 6 mulheres que vão ter. Mas isso não significa, gente, que essa mulher também vai morrer. Ela teve a recidiva e ela vai tratar da forma correta, tá? E eles observaram, né? Esse estudo, por exemplo, ele observou também que isso acontecia para casos de tumores já avançados. Então, por exemplo, se a mulher descobria o tumor dela, já estava muito grande, já estava numa axila, já estava em algum outro local, então a maior chance de ter recidiva. Então, ainda teve mais isso. Então, se descobre logo, a menor chance desse tumor recidivar, ou seja, desse tumor voltar. Então, quanto antes se descobre, menores as chances de recidiva, ok? Melhores são as oportunidades, melhores são os tratamentos também, certo? Então, aí a gente vai falar de uma coisa muito importante, que eu amo, que eu vou sempre falar sobre isso, que no meu Instagram está lotado disso, e eu vou falar sempre. Então, aqui é um estudo, na verdade é um guia, tá? Da Escola Brasileira de Oncologia, fez em parceria com o INCA, tá? Fez em parceria também com a Sociedade Brasileira de Oncologia e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, tá? Então, aqui são as recomendações de atividade física para reduzir a mortalidade em sobreviventes de câncer. Esse estudo é grande, não fala só sobre isso. Eu peguei, na verdade, um recorte dele. Ele fala também para pessoas que não tiveram câncer, tá? Quais são as recomendações da atividade física, certo? Então, para reduzir. Então, quais são as recomendações de atividades para reduzir a mortalidade, ou seja, a morte em sobreviventes de câncer, que tratou o câncer. Para aumentos adicionais de sobrevida, ou seja, para aumentar a sobrevida, para aumentar o tempo seu vivo, né, que a pessoa está viva, eles pontuam e colocam, sabe, o câncer de mama, cólon e reto, tá? Eles recomendam mais de 300 minutos semanais de atividade física
de intensidade moderada. Isso daí é avaliada por a intensidade dela, ela é variada pelos METs, né, que são os equivalentes metabólicos. E aí a gente faz cálculos de acordo com cada atividade, é uma forma da gente prescrever esse tipo de atividade física, tá certo? E também, né, mais de 150 minutos de atividade física vigorosa em uma semana, tá? Então, ou você faz 300 minutos de atividade moderada, ou 150 minutos de atividade vigorosa. Ou ainda, aí, que eu acho melhor, tá, gente? É uma combinação das duas, as duas coisas. E aí eles mostram também que você consegue prevenir outras doenças crônicas fazendo isso. Então, a gente tem diversas outras doenças. Hoje, por exemplo, a gente tem a diabetes, a gente tem a hipertensão, que são doenças crônicas e são doenças seríssimas. As doenças do coração são as que mais matam ainda no nosso país e no mundo. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, certo, gente? E aí ele vai pontuar e vai dizer... Passou aí para vocês? Passou, né? Então, aqui eles vão mostrar as evidências sobre os efeitos da atividade física na redução da mortalidade e no aumento da sobrevida, né? Ou seja, diminuir a morte e aumentar o tempo vivo, tá? Então, no câncer de mama, quantidades maiores de atividade física estão associadas à redução da mortalidade por todas as causas e específica por câncer de mama, tá bom? Então, reduz por todas as outras causas, quanto mais atividade física você faz, e também reduz com relação ao câncer de mama. E é uma relação dose-resposta. Então, entre maiores quantidades de atividade física, menor mortalidade por todas as causas e também pelo câncer. Então, olha a importância disso. Então, você melhora isso, tem maior quantidades e maiores de atividade, você consegue melhorar, diminuir a sua mortalidade e aumentar a sua sobrevida. Tá bom? Depois eu vou deixar vocês falarem, tá, gente? A gente vai ter um tempinho para isso. Por isso que eu estou correndo aqui, para dar tempo de falar bastante e a gente conseguir que vocês falem também. Então, mas e se recidivar? De novo, eu vou morrer? Não, gente, claro que não. Provavelmente você fará uma nova cirurgia para ampliar essa margem. Ou seja, você vai retirar essa parte onde apareceu esse tumor e vai tirar uma parte um pouco maior, tá? Um pedaço a mais, para ter aquela margem de segurança. Vocês provavelmente já ouviram falar disso, então você precisa ter essa margem de segurança. E é o seu médico que vai decidir o que mais ele vai fazer. Então, o seu oncologista ele vai nortear o seu tratamento. Então, o seu cirurgião vai ampliar a margem e o seu oncologista que vai dizer se você vai fazer quimioterapia, radioterapia, muitas vezes eles conversam muito sobre isso para decidir, descobrir o que vai fazer, tá? Eu já tive pacientes que tiveram recidiva, precisaram fazer ampliação de margem e estão aí, estão bem, estão buscando viver bem. Então, afinal, gente, esse é o nosso lema, né? Buscar viver bem, buscar viver com qualidade de vida. Então, vamos agora a mais outro fantasma, gente, vamos lá. Um outro fantasma é a tal da metástase, gente. Você sabe o que é metástase? Você já ouviu falar sobre isso? Hoje a gente está na época da tecnologia, então muito a gente fala sobre isso, muito vocês já devem ter visto sobre isso. Então, metástase, eu falei um pouquinho ontem, tá? Mas então a metástase, ela é quando uma célula, ela se desprende do local de origem e ela vai para um outro local. Por exemplo, no câncer de mama, a célula sai da mama e vai parar no osso. Então, isso é considerado uma metástase. Então, isso é um problema, isso é um medo, isso é um fantasma, isso é uma das coisas que tiram o sono de qualquer uma que está em tratamento de câncer. Então, é super normal você também perder o seu sono por causa disso, tá? E eu sempre vou falar deixa eu só ver aqui, escreveram aqui, um minuto. E olha, eu sempre vou falar e vou dizer para você, buscar viver bem em qualquer circunstância, tá? Mesmo se você tiver com metástase, tá? Então, exemplo de duas pacientes, na verdade, que eu vou falar com vocês.
Uma tá há 10 anos, esse ano, na verdade, ela vai fazer 11 anos que ela tá comigo, que ela tá tratando. E quando ela descobriu o câncer, ela já descobriu o câncer avançado, ela já descobriu com metástase. Então, ela tinha metástase no pulmão, ela tinha metástase na mama, desculpa, tinha metástase no pulmão e metástase óssea. O tumor dela era na mama, tá? Me perdoa. Então, mas ela teve e ela tem tratamento que ela trata até hoje, tá? Sabe o que ela faz hoje? Ela faz exercícios com peso, sim, isso mesmo, gente. Com caneleira, com halter, com elástico, faz caminhada. Então, ela me marcou muito e ela sempre me marca, né? Porque eu lembro muito da história dela, gente. Olha, se eu tenho 16 anos atendendo, com 11 anos, há 11 anos atrás, eu tinha 4, 5 anos que eu estava atendendo, né? Esse ano faz 11 anos que eu estou atendendo ela. Então, eu tinha, vamos dizer que é um tempo relativo, né? E eu lembro que ela falou assim, ela não tinha netos, né? Ela tinha os filhos, tinha filho que nem era casado ainda, tinha um que estava casado, estava casando. E ela me dizia que o sonho dela era ver os netos nascer, ela cuidar dos netinhos, era ela estar com os netos. O sonho dela, enfim, eram os netos, né? E eu lembro muito dessa história. Então, ela sempre mexeu muito comigo, né? Eu tenho um carinho muito especial com ela, porque tem paciente minha que eu tenho até há mais tempo, sabe, que ela. E também, né, é um carinho muito grande que a gente acaba tendo, tá? E eu tô sempre aprendendo, né? Lá atrás, eu estava aprendendo, eu estava indo para a residência, foi mais ou menos nesse período. Nem lembro, gente, tanto tempo que a gente até se perde no negócio, né? E assim como eu aprendo até hoje, né? Então é por isso que eu continuo participando de curso, congresso, essas coisas, enfim, tá? Mas ela mexeu comigo por falar isso, né? Sempre dos netos. E sabe quem cuida hoje dos netos dela, gente? Vocês opinam aí? Quem que cuida dos netos para os filhos e para as noras trabalharem? Então, é ela mesma, gente. É ela que cuida dos netos, imagina. Então, ela tem 2 netinhos, um de cada filho, e é ela que cuida dos netos. E ela faz todo o tratamento dela direitinho, inclusive a fisioterapia, ela não falta, gente. Assim, peço para ela fazer, ela faz, ela vai fazendo as coisas. A não ser quando ela viaja. Ela viaja, se dá férias. Nesse ano ela se viajou, se deu férias de um jeito, foram acho que 2 semanas, que ela falou assim, não, Fabrício, eu só andei, eu só passei, eu não fiz exercício, e aí voltou também toda a iaiuiu, e a gente volta e volta melhorando cada vez mais, tá? Então eu gosto muito de dar esse exemplo, eu falei com ela que eu daria esse exemplo, até citei ela ontem, e por conta disso, né? Porque também é possível, tá? Controlar a doença, então obviamente, não é só a fisioterapia que ela faz, gente, ela faz todo o tratamento dela corretamente, ela tem equipe multiprofissional, ela faz a psicoterapia, vai na nutricionista corretamente, segue tudo direito, o que o médico faz também, e ela tem tido uma boa resposta, porque também tem isso, precisa ter uma boa resposta ao tratamento. Tá? E um outro exemplo que eu falei que eu ia dar é de uma outra paciente minha, que ela também descobriu câncer já com metástase. Ela falou comigo ela foi a primeira vez no meu consultório, tem um pouco mais de um ano, e aí ela foi, eu propus a ela, conversei, expliquei, e ela estava muito apavorada. Dela também é câncer de mama e metástase óssea. E ela estava muito apavorada, e acabou que ela fugiu, eu ligava para ela, mandava mensagem, ela não quis mais saber. E agora ela já estava com dor, estava muito cansada, já tinha engordado bastante, e ela me procurou novamente, e para voltar. Então a gente conversou, eu falei com ela da importância da equipe multiprofissional, tudo isso que eu falo com vocês, gente, estou sempre falando aqui, falo no Instagram, falo em todo lugar, eu procuro fazer isso, tá? Sabe? Eu acho que a gente tem que procurar tentar de alguma forma, sabe? Porque já é tão difícil sem tentar, né? Já é tão difícil tentando, imagina sem tentar, imagina desistindo. E aí ela voltou e falou, não, eu vou, dessa vez eu vou. E é muito legal porque a gente tem um trabalho em equipe, né? Então, estou sempre encaminhando, vendo, fazendo. Até no meu curso, eu procurei colocar aula com médicos, com nutricionistas, com psicólogos e outros fisioterapeutas para a gente estar mostrando toda essa realidade, para cada um dar o seu panorama também. E naquela época ela teve muito medo, tá?
E ela deixou esse medo dominar ela, né? E esse fantasma acabou sendo mais forte do que a vontade dela de viver, de buscar ficar bem, de buscar melhorar, tá? Mas aí ela me procurou agora e ela disse que vai estar junto com a gente já começou, ela já está mais ou menos 4 meses que ela voltou, está lá firme fazendo os exercícios, está lá firme fortalecendo o corpo, perdendo peso, tornando o seu corpo mais saudável para esses tratamentos, porque o tratamento não para, tá? Então, você descobriu a metástase, vai mudar o seu tipo de tratamento, mas vai ter tratamento. Exatamente isso que tem que fazer, tá? Então, olha, de novo, tá, gente? Com todo o respeito do mundo, eu tô falando isso com vocês, tá? Cada pessoa é uma, cada história é uma, cada tratamento é um, mas sempre é possível melhorar alguma coisa. Eu acredito nisso, a gente consegue, pode melhorar isso. E não deixar piorar também, gente, já é lucro, tá? Então eu falo assim, por isso não desista de você, não desista de viver. Por isso que o meu lema é bora viver, bora buscar viver bem. Hoje a gente tem bastante exemplos, às vezes, na internet, né, que trazem isso para a gente, né, essa importância de buscar viver, e a pandemia nos mostrou isso, né, que muitas pessoas acabaram morrendo e nem estavam em tratamento de câncer e nem achavam que nossa, a vida estava tudo bem. Então, eu acho que é buscar o dia a dia e é um assunto delicado, sabe? É um assunto que acho que é bem delicado a gente falar e lidar com tudo isso, mas acho que é importante a gente pensar nisso, pensar que tem tratamento, pensar que tem como a gente se ajudar também, tá, gente? Com todo o respeito do mundo, espero que vocês entendam a minha fala, certo? Então, qual um outro fantasma, tá? Então, um outro fantasma, acabei colocando o slide de forma errada aqui. Deixa eu colocar esse daqui, tá? Foi errado. Então, um outro fantasma, na verdade, é a fadiga e o cansaço. Esse é o sintoma que me fez vir para a internet e falar cada vez mais sobre isso, tá bom? Então, o que é a fadiga? Então, a fadiga oncológica é diferente da fadiga comum, é diferente de um cansaço comum, onde você deita, dorme, descansou e no outro dia você acordou renovada. Não, a fadiga, o cansaço oncológico é relacionado ao seu tratamento. E muitas vezes você deita, você tenta comer o melhor possível, você tenta fazer o melhor possível, e esse cansaço não para. Então, quando vocês sentem esse cansaço, quando vocês sentem essa fadiga, vocês logo remetem ao quê, gente? Vocês remetem a algum problema pulmonar. Vocês acham que estão com algum tumor no sangue, vocês acham que estão com algum tumor no pulmão. Então, esse é um dos medos, isso é uma das coisas que eu falo também sobre isso, muito sobre isso até, falo bastante sobre a fadiga, porque pouco se falava, pouco se tratava, pouco se queria ou nada queria saber, não sei se o seu médico ou se alguém da sua equipe perguntou para você sobre esse cansaço, sobre essa fadiga, indicou algum tipo de tratamento para esse cansaço, para essa fadiga, ou só simplesmente disse para você assim, não, isso vai passar daqui, quando acabar o seu tratamento. Quero dizer para você que não passa, tá? Isso não passa porque acabou o tratamento. Nem sempre acontece, até porque tem muitas mulheres que continuam realizando o tratamento com comprimido, e esses comprimidos interagem com o seu corpo, então acaba continuando essa fadiga e esse cansaço. E é importante tratar isso, tá certo? Deixa eu passar só aqui. Tá. E aí a gente pergunta assim, né? Como tratar, né? O que vocês ouviram falar sobre como tratar esse cansaço, gente? Vocês sentem e já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Sobre esse cansaço, sobre essa fadiga, sobre esse cansaço pulmonar, que às vezes vocês sentem, e vocês se sentem cansadas e vocês não sabem o que fazer? Já ouviram falar alguma coisa? Quem está com essa fadiga? Quem está com esse cansaço? Isso aí, dona Mônica, perfeito. Isso aí, sim, atividade física. Parece meio loucura falar isso, né, gente? Falar que... Mas para tratar o cansaço, você precisa se exercitar, Fabrini, mas é fácil falar, difícil é fazer, né?
Então, você deve estar pensando isso aí, essa maluca falando isso, vou até sair, não quero mais nem continuar ouvindo isso. Mas não, gente, é assim mesmo, tá? Por isso eu trouxe para vocês algumas soluções, tá? Deixa eu mostrar para vocês, antes de mostrar as soluções, eu vou mostrar um artigo. Então, na verdade, tá passando para vocês? Deixa eu ver se passou, porque às vezes não passa. Aí, esse slide que estava fora de ordem, eu consegui voltar ele para a ordem, tá? Isso. E outra coisa também que eu vi aqui, olha, colocou assim, a mastologista disse para eu dar uma caminhada, mas como? De que forma? Qual a intensidade? Como que eu posso fazer? Será que eu preciso... de que forma que eu preciso fazer isso? Então, assim, infelizmente, eles só falam assim, não, faça isso, mas não diz o como, né? Se você se sentir assim, o que que você faz? Se você se sentir assado, o que que você faz? Como eu faço para progredir isso, para reduzir cada vez mais a fadiga? Então, tem tudo isso em volta de um só, não, vai lá, faz isso, sozinha, tenta. Então, é difícil isso, tá? Às vezes fala assim, não, vai lá, tenta. E aí você não consegue, e aí você acaba ficando frustrada. Ou você vai 3 dias, aí daqui a pouco, não consigo mais, tô sentindo isso e isso. Ou sentiu alguma coisa, já começa a relacionar a doença, já começa a achar que está se fazendo mal. Eu não estou falando mentira, gente, eu vejo isso todos os dias, tanto na internet quanto no consultório, tá? Então aqui, esse artigo, ele vai dizer, né, quais são os benefícios, né, do treinamento de força e aeróbico. Vou lá para a conclusão, só para falar para vocês, tá, gente? É possível concluir que a combinação de treinamento de força, deixa eu vir antes. A partir das evidências científicas apresentadas pelo estudo, destaca-se o exercício físico, a melhora da capacidade funcional, a composição corporal, a atividade de células matadoras. Então, na verdade, a atividade física, inclusive, ajudam a matar o câncer. Esse é o estudo que eu falei que eu ia trazer ontem para vocês, tá? Que eu não lembrava aonde estava. Ele, na verdade, era para estar no slide anterior, antes de eu falar da fadiga, tá, gente? Então, ele eu falei errado aqui, tá certo? Então, na verdade, melhora o estado do humor e a qualidade de vida de pacientes com câncer. É possível concluir que a combinação de treinamento de força e aeróbico pode trazer benefícios para os pacientes em tratamento e pós-tratamento de câncer, sendo bem tolerados pelos pacientes. Gente, isso daqui é fantástico, porque ele vai dizer exatamente isso. Olha, o treinamento de resistência que a gente faz com os pesos, com elástico, isso tudo eu ensino e oriento como fazer, graduar e aumentar, diminuir, eles combinados com o exercício aeróbico, que também eu oriento como fazer, a intensidade, vendo a frequência cardíaca, vendo os componentes bioquímicos do sangue, tudo isso, né, eu acabo orientando vocês a fazer. Então, vocês conseguem fazer isso sim, dá para a gente começar a fazer e cada vez aumentar. E isso ajuda a diminuir também o tumor. Então, a gente cria células, a gente é capaz de criar células que vão exterminar e eliminar, tá certo? Essas outras células maléficas do nosso corpo, certo? Então, deixa eu voltar lá para o nosso outro slide, gente. Então, eu disse para vocês que aí a gente vai falando, e aí foi esse tempo que eu coloquei aqui, né, gente? Como tratar, na verdade, essa fadiga e esse cansaço com atividade física. E eu mostrei para vocês que é importante fazer atividade física, vocês já têm ouvido falar mais sobre isso. Há pouco tempo, assim, na internet, era mais eu falando sobre isso, não, tem que fazer atividade física e tal. Agora não, mais pessoas têm falado mais sobre isso, sobre fazer atividade física para melhorar esse cansaço. E aí, o que é importante, tá, gente? É o como, onde, porquê, quando, como que está o seu sangue, como que você está se sentindo, o que você está sentindo, para você conseguir progredir, fazer e não desistir. Que é importante não desistir. Então, como eu falo para você, é muito fácil falar, né? É difícil fazer, né? Vocês podem estar pensando isso, tá? E por isso, gente, eu trouxe para vocês algumas soluções que ao longo desses 16 anos, atendendo milhares de pacientes, eu desenvolvi. Foi isso mesmo, desenvolvi tanto presencial quanto na internet. E eu tenho estado cada vez mais na internet divulgando, que eu cansada, gente, de verdade, estou cansada de ouvir, tanto no consultório quanto na internet,
de que é normal, e quando acabar o tratamento, esse cansaço acaba. Gente, nem sempre isso é verdade, nem só isso, né? O tratamento, às vezes, é tão pesado, tão cansativo, tão difícil, que você acaba, termina o tratamento, você não consegue voltar, você não consegue melhorar isso tudo. Então, a gente precisa melhorar isso, tá certo? A gente precisa voltar e buscar a melhorar isso. Então, há soluções, sim, para melhorar isso. Então, na verdade, eu desenvolvi nesse período, né, gente, que foram, na verdade, 2 e-books que vocês já devem ter visto, tá por aí, tá na internet, tá? Um é Como Viver Bem Durante o Seu Tratamento, e aí eu abordo, eu falo muito sobre ele, o que fala sobre isso, né? E é aí que eu entro, tá, gente? Para melhorar e para ajudar vocês nesse tratamento. Então, são informações, né? O primeiro são informações sobre o seu tratamento, né? O que cada profissional, que na verdade eu não falo só do fisioterapeuta, eu falo sobre outros profissionais que vão fazer e vão orientar você durante o seu tratamento. E o outro é voltado especificamente para o que eu falei agora, tá, gente? Que é a fadiga oncológica, esse cansaço sem sentido. E ele vem com orientações e exercícios objetivos que você pode fazer em casa mesmo. Faço orientações quanto a caminhadas e outras orientações para você conseguir ir bem no seu tratamento, sem pausas e com menores efeitos colaterais. E o terceiro, gente, é um curso um pouco mais completo, na verdade, né? Que é esse curso aqui, né? Que é a Jornada de Viver Bem, que você tem um acompanhamento por 1 ano comigo. Então, você vai ficar, na verdade, 1 ano comigo acompanhando, tá? Esse tratamento, o seu tratamento. É uma plataforma que é a Hotmart, e eu tenho aulas gravadas, aulas ao vivo, tenho suporte via WhatsApp. Então, no curso aula, de novo, eu falei com vocês, com nutricionistas, psicólogos, que inclusive a psicóloga, uma delas, ela teve câncer, e médicos, outros profissionais da área da saúde. Enfim, eu te acompanho de perto nas suas dúvidas, nos seus sintomas, e para você nunca mais se sentir sozinha, né? Então, além de termos encontros com outros pacientes e um grupo de vivência, na verdade, né? E de apoio, né? Então, a gente busca isso também para melhorar, tá certo, gente? Então, eu queria falar um pouco sobre isso. E aí eu quero que vocês preparem também, né? Tá acabando, eu falei que não ia demorar muito hoje, tá certo? Então, estou cumprindo a minha promessa, porque ontem foi demais. Espero que vocês estejam gostando, tenham gostado dessa aula também. Falei um pouco sobre esses medos, falei um pouco sobre os fantasmas, as coisas que permeiam. Espero que tenha conseguido avançar e ajudar vocês, tá certo? Então, se você gostou, escreve aí no chat, gostei, coloca um coraçãozinho. Então, mas antes de acabar, quero passar um exercício para você também, de novo. Amanhã já acordar melhor, já acordar bem disposta, ativar seus lembretes, estar aqui com a gente amanhã, que é muito importante, muito legal estarmos todas juntas. E daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Só que primeiro eu vou passar o exercício para vocês, assim como eu passei ontem, assim como eu espero que vocês tenham feito, porque é importante para vocês, de novo. Ontem eu falei sobre isso, tá, gente? E eu vou repetir. Mais importante do que você fazer o exercício uma vez é você dar continuidade ao que você está fazendo, tá? Então, você precisa ser mais engajada, precisa ter mais... Esqueci a palavra, que eu estou grávida de 8 meses e a gente esquece tudo mesmo. Mas é ter adesão. Ah, lembrei. Precisa ter adesão. E o que é ter adesão, meninas? É você continuar fazendo aquilo, sempre. É você aderir ao que foi proposto, é você fazer o que foi proposto, tá certo? Então, eu preciso que vocês façam isso, que vocês acreditem nisso, que vocês acreditem em vocês e que vocês continuem fazendo. E eu vou já passar o exercício, e vocês vão fazer esse exercício e vão amanhã voltar. Vocês vão ter um compromisso comigo amanhã, tá bom? Então, amanhã vocês vão estar aqui comigo, tá certo? Vamos lá, deixa eu passar a tela e vocês vão... Eu vou explicar para vocês direitinho, tá bom? Para vocês não ficarem perdidas. Passou para vocês aí, tudo certo? Deixa eu só diminuir aqui. Então, a proposta de exercício para hoje, na verdade,
para hoje não, né? Que 9 horas da noite, acho que fica difícil. Mas é uma caminhada, tá, gente? Vocês vão fazer uma caminhada amanhã, cedo. Quem está fazendo quimioterapia não pode pegar sol, então você sabe que você não deve estar pegando sol. Para quem tem várias restrições e algumas restrições. Então, por exemplo, se você está tendo tonteira, se você está ficando muito cansada, faça no corredor de casa. Isso não impede de você fazer. Você pode fazer também, inclusive, com outra pessoa do seu lado, tá? Então, não há problema nisso. Tenha uma pessoa do seu lado para te ajudar nesse momento. Ah, não fiz quimioterapia, estou meio baqueada. Então, a gente vai fazer assim. Antes da caminhada, tá? Então, já falei com vocês, tá certo, gente? Vocês tomem cuidado, calçado fechado, o local que vocês vão estar, tá bom? Isso aqui são informações, gente, que valem ouro. Tem pacientes que se consultam comigo só para essas informações e essas orientações de caminhada. Eu não estou brincando, tá? Vocês, não sei quem entrou em contato comigo, mas vocês já devem saber quanto é uma consulta, vocês já devem saber como é isso. Então, na verdade, isso é uma informação importantíssima que nem todo profissional dá, tá? Às vezes o profissional só fala assim com você, ah, não, vai lá e caminha, mas não, tá? Tem todo um jeito para você fazer, para você ter os benefícios e não ter nenhum malefício. Então, olha, calçado fechado, não pode estar com febre, e você vai prestar atenção também no seu batimento cardíaco e tudo aquilo que eu falei antes, tá certo? Então, antes da caminhada, você vai palpar o seu pulso. Eu vou te ensinar a palpar o pulso. Então, aqui, olha, vamos lá. A gente tem o nosso polegar, você vai seguir no seu polegar, você vai sentir uma proeminência óssea no pulso, tá certo? Então, você vai andar um dedinho para o lado, olha aqui, ó, tá vendo? Nessa área aqui. Aqui, olha, tem uma artéria, tá? Então, essa daqui é a artéria radial. Então, quando você coloca um dedinho ou 2 dedinhos, de preferência o braço relaxado. Eu tô com o braço aqui, gente, mas o certo é você fazer com o braço para baixo, relaxado, tá bom? Que aí você vai sentir. Vai pegar um relógio, hoje em dia tem cronômetro no celular, ou um relógio de ponteiro, e vai contar quantos batimentos você tem em 1 minuto, tá? Pode tentar palpar sua artéria aí. Vocês estão conseguindo palpar a artéria de vocês? Vê se vocês estão conseguindo palpar a artéria de vocês. A caminhada, gente, vocês podem fazer dentro de casa, com alguém do seu lado, tá bom? Tudo tem as suas restrições, tudo tem... se você tiver um impeditivo também médico, ou de algum outro profissional que te acompanha, você, por favor, vai seguir o que o seu profissional disse, tá bom? Porque ele te conhece, porque ele te avaliou, tá? Então, vamos lá. Palpou, sentiu? Então, você vai contar quantos batimentos tem em 1 minuto, tá certo? 1 minutinho, marca. Se parada aqui, você tiver até 90 batimentos, certo? Está ali entre 70, 72, tem gente que tem até menos, tem um batimento bem fraquinho, tá? Você vai fazer só 5 minutos de caminhada. Ai, Fábio, mas só 5 minutos? Só 5 minutinhos de caminhada amanhã. Então, 5 minutinhos de caminhada. E aí você fez os 5 minutos, deixa o seu cronômetro lá do seu lado, seu relógio de ponteiro, alguma coisa lá. Fez esses 5 minutos. Você vai parar, respirar, tomar uma água, um fôlego, e vai palpar de novo, tá? E ver quantos batimentos tem. Então, se tem até 120 batimentos por minuto, em 1 minuto, você vai fazer mais 5 minutos de caminhada, tá bom? Então, fez esses outros 5 minutos, já são 10 minutos, já é muita coisa, tá? Você pode fazer só 5 minutos, mas se der para fazer 10, pode fazer 10 minutos. Observe se tem algum problema também ortopédico no pé. Não sei, não estou te vendo. Então, preciso que você siga essas orientações e você veja se consegue ou não fazer, tá? Você vai parar mais um pouquinho, você vai palpar o pulso, vai contar e tem que ver se está até 140. Se estiver até 140, você vai fazer mais 5 minutos. Se subir, você vai parar, tá? Você sente também o seu coração ele palpitar mais. Você sente também a sua artéria aqui, olha, sua artéria aqui no seu pescoço, se ela vai pular demais, você se sente mais ofegante. Isso são sinais que indicam que o seu coração está forçando demais, tá? Então, o indicado é você para, senta, respira fundo, solta. Pode
fazer os exercícios de ontem antes da caminhada ou depois da caminhada. Eu indico até fazer depois da caminhada, porque aí você vai ficar mais relaxado, tá bom? Então, você não pode fazer esse exercício, né, a caminhada, se você tiver febre, se você tiver com alguma infecção, se as suas plaquetas também estiverem muito baixas, ou se você estiver proibida, tá certo? Então, essas são as minhas orientações de hoje para vocês, e eu vou querer saber, e eu vou querer ver e ouvir as perguntas de vocês neste momento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta para mim hoje. Ou se está tudo suave, se está tudo tranquilo. Daqui a pouco eu vou parar de compartilhar e abrir os microfones. Por enquanto é só no chat, tá, gente? Vocês podem escrever no chat. Olha, eu não posso pegar sol, acabei a radioterapia no cérebro. Isso aí, gente, não pode pegar sol, não pode pegar sol. Rádio, químio, tudo isso, tá? Que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz com isso, tá bom? Quais exercícios eu posso fazer durante o tratamento?